Foi? Olá, boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigada pela presença. Bom, hoje eu vou falar sobre computação quântica. E a ideia desse papo hoje é realmente abordar como que o mercado está se preparando para essa tecnologia que daqui 5, 10 anos, com certeza vai mudar muitas coisas, tanto para o mercado de trabalho, como vai impactar nossas vidas pessoais e, obviamente, as empresas. Então, eu não vou entrar muito tecnicamente na parte da computação quântica, mas é justamente para dar esse panorama para vocês entenderem o tamanho do negócio que vem pela frente e como que é possível se preparar, entender quem que já está dentro do mercado atuando, quais as aplicações que podem impactar nas nossas vidas, desafios e, enfim, me perdoem qualquer coisa. Eu não costumo dar muitas palestras, eu sou jornalista, eu sou responsável pela área corporate do Canaltech. O Canaltech é um portal de tecnologia. Hoje a gente tem 7,5 milhões de unique visitors mensais e mais de 2 milhões de seguidores nas redes. E eu atuo nesse mercado de tecnologia desde 2010. E atualmente até estou estudando futurologia, muito por conta desse novo tema que que eu tenho abordado muito nesses últimos tempos. Toda essa palestra foi construída em cima de muito bate-papo, de muita entrevista que eu tive nesse último ano, quando lá atrás, em março de 2018, eu tive maior contato com a computação quântica em um evento da IBM, o qual o Canaltech foi convidado. E lá eu pude conhecer o computador quântico da IBM e comecei essa trajetória para entender o que o mercado estava abordando e como que estava sendo abordada essa tecnologia no mercado. Então, só para começar assim rapidamente, por definição, a computação quântica são computadores que fazem uso de estados quânticos de partículas subatômicas para armazenar informações. Então, vamos lá. O que isso significa? Bom, na computação clássica, a menor unidade de informação é o bit. É a menor unidade de informação que pode ser armazenada e transmitida na computação tradicional. Na computação quântica, esse bit ele vira um bit quântico, ou um qubit. E qual que é a diferença, né? Então, enquanto o bit da computação clássica ele é binário, ou seja, ele só assume um valor por vez, ou ele é 1, ou ele é 0, ou ele é sim, ou ele é não. Na computação quântica, esse qubit ele pode assumir vários valores ao mesmo tempo. Ele pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo, 1 e 0, sim e não. Por quê? O que acontece? Essas partículas subatômicas de elétrons e fótons, elas trabalham de uma forma diferente. Então, a leitura numérica feita dos bits, quem faz essa leitura numérica dos bits na computação clássica são os transistores. Esses transistores é que compõem os chips de processador e de memória, certo? Só que cada transistor só consegue interpretar um único bit por vez. Então, por mais que a gente tenha um número absurdo de transistores num computador, num Pentium 4, por exemplo, são 40 milhões deles. Você só consegue interpretar um bit por vez. Na computação quântica, esses chips eles são substituídos por átomos. Então, o que acontece? Mais informações podem passar dentro dessas partículas subatômicas. É uma forma mais orgânica de você processar a informação. Então, assim, para entender um pouco melhor, na prática, vamos imaginar um labirinto, né? Então, na computação tradicional, o computador, para entender qual seria o melhor caminho, o caminho ideal para você chegar até o fim desse labirinto, ele ia percorrer cada caminho, um por vez, até identificar qual é o certo e ia te mostrar, este é o caminho certo. Na computação quântica, ele percorre todos os caminhos ao mesmo tempo e quase que instantaneamente te entrega já esse resultado. A mesma coisa pode acontecer com uma lista telefônica, por exemplo. Você quer identificar um número e aí o computador clássico ele vai indo números por números e nomes por nomes até identificar qual que você quer. No computador quântico, ele já te dá quase que instantaneamente o que você precisa, porque ele consegue ler tudo de uma vez. Então, esse poder de processamento do computador quântico é que vai mudar absolutamente tudo o que a gente conhece.
porque mais cálculos podem ser feitos. Hoje, a gente é extremamente limitado dentro das nossas possibilidades por conta da computação. E com a chegada da computação quântica, a gente vai poder fazer coisas que até hoje não conseguiriam ser feitas, tanto de cálculos inimagináveis, matemáticos, físicos, descobertas inimagináveis, como de aplicações específicas para diversas áreas que eu vou comentar aqui um pouco. Para vocês terem ideia, o Google diz que os computadores quânticos podem rodar algoritmos 100 milhões de vezes mais rápido. Então, a gente não está falando de algo um pouco mais rápido, a gente está falando de algo extremamente mais rápido e mais complexo. Não é só a rapidez, porque hoje supercomputadores são rápidos, mas não é só a rapidez, é complexidade, é resolver problemas complexos. Mas, ainda assim, ainda há muitos desafios para serem ultrapassados, né? Mas já, além dos desafios, também há respostas. O mercado é muito rápido. Bom, os maiores desafios hoje de uma computação quântica, de um computador quântico, é a instabilidade. Por quê? Porque todos esses átomos que ficam trabalhando ali num computador quântico, eles sofrem interferências de ruídos de outras fontes de energia. Eles estão ali vivos, né, trabalhando, eles trabalham na velocidade da luz, então eles esquentam muito, então por isso que os computadores quânticos precisam ter um resfriamento absurdo, menos 273 graus Celsius, que é o zero absoluto. E essas partículas subatômicas trabalhando, se tem qualquer ruído, qualquer interferência de outra fonte de energia, gera um erro de cálculo. Então, hoje, o maior desafio que as empresas têm dentro da computação quântica é realmente ter um computador quântico e que consiga isolar essas partículas para que elas não sofram esses ruídos e esses cálculos sejam feitos de forma correta, né? Mas vocês vão ver que algumas empresas já estão trabalhando nisso. Uma delas, na verdade, não é uma empresa, é uma área acadêmica. Só para vocês entenderem, o mundo acadêmico estuda e faz computação quântica e testes e projetos desde 1981, mais ou menos. E para vocês terem ideia, a Universidade de Sydney da Austrália conseguiu usar os qubits feitos a partir de elétrons de átomos. E o que eles fizeram? Eles encapsularam esses elétrons, esses fósforos, dentro de um chip de silício. Então, ele misturou um pouco do que a gente tem de computação clássica com a computação quântica para tentar deixar essas partículas subatômicas livres de qualquer ruído. Então, isso seria realmente uma resposta para que os computadores clássicos, os computadores quânticos, não só sejam melhores, não sofram interferências, tenham os cálculos, façam os cálculos corretamente, mas também que eles sejam menores. Porque hoje um computador quântico ele é imenso, ele é do tamanho de uma sala, muito mais porque a parte de resfriamento precisa ser muito potente e muito grande, mas com essas respostas, como da Universidade de Sydney, é uma possibilidade de você diminuir o tamanho e tornar ele mais viável até comercialmente, né? Além desses desafios, tem alguns impactos que muita gente tem comentado em relação à computação quântica, e talvez o mais famoso seja a criptografia, né? Então, hoje, um cartão de crédito demoraria 1 bilhão de anos para ser quebrado, mas com uma computação quântica, isso mudaria para 100 segundos. E aí, todo mundo entra em pânico, né? O que a gente vai fazer com a computação quântica chegando, quebrando toda a criptografia, que a gente demorou anos para atingir esse patamar? Mas há uma resposta do mercado. O mercado, o que é legal de ver e que eu tenho acompanhado é que todo problema já gera uma solução automática. Enquanto tem gente trabalhando para criar os computadores quânticos mais potentes, melhores, tem gente trabalhando também para combater esses problemas que essa nova geração de computação pode trazer. E a criptografia é uma delas. Então, hoje já tem empresas que estão trabalhando em blockchain quânticos e em criptografia quânticas. E o que é essa criptografia quântica, né? Ela funciona da mesma forma que a criptografia, da mesma forma que o computador quântico. Então, ela torna virtualmente impossível copiar dados. Por quê? Só o ato de você observar essa criptografia, ela já muda.
é como funcionam os átomos dentro do computador quântico. Ao observar, ele muda de estado. Então, eles estão usando o antídoto com o veneno, né? Eles estão conseguindo pegar o que é a base da computação quântica e o que vai trazer de problemas para o nosso mundo atual e já trazendo esse antídoto. Outro impacto muito forte em relação à computação quântica é a junção de inteligência artificial e machine learning. Porque hoje, todo o nosso potencial de inteligência artificial é extremamente limitado com os computadores que a gente usa. Os computadores clássicos não têm processamento suficiente para conseguir realmente chegar num nível altíssimo de inteligência artificial, comparado à inteligência humana. Mas com o computador quântico, sim. Então, basicamente, hoje, todas as empresas que estão trabalhando e começaram a trabalhar com a computação quântica é justamente para evoluir esse lado de inteligência artificial. Vocês vão ver que todas as empresas mais conhecidas que estão trabalhando com computação quântica fortemente, todas elas começaram por conta da inteligência artificial, porque chegaram num limite de evolução dessa inteligência artificial e precisavam de máquinas muito mais potentes para conseguir criar coisas novas, né? E aí, quem que está fazendo isso, né? Vocês vão ver que eu separei algumas empresas para falar, já tem muitas startups até no mercado, só que é difícil de acompanhar, porque nesse um ano eu vi de 4 startups pularem para 150 startups, tem muita gente fazendo isso no mundo inteiro. Mas essas empresas que eu separei são as mais conhecidas, e mais conhecidas, algumas mais do mundo ocidental, mas é bom lembrar que a Ásia é muito forte nesse cenário. Eles estão trabalhando fortemente com computação quântica, mas a gente tem pouca notícia. Eu só vou comentar de 2 empresas asiáticas, mas existem muito mais. Bom, como eu comentei, a IBM foi quem me deu esse start nesse tema e que sempre está mais próxima de mim, me dando fontes de informações, enfim. Eles são super abertos a isso. E hoje eles têm um computador quântico de 50 qubits. E o mais legal é que eles disponibilizam uma experiência de computação quântica já na nuvem deles, que é a IBM Q, que é gratuito. Todo mundo pode entrar lá e brincar num computador quântico, tentar programar num computador quântico, ver qual que é o potencial dessa tecnologia, né? Dentro da experiência na nuvem, eles usam só 5 qubits. É um processamento um pouco menor do que esse computador que eles têm de 50 qubits, mas já dá para ter uma boa ideia do que está acontecendo, né? E em janeiro desse ano, eles deram uma baita evolução nesse mercado. Na CES, agora, eles mostraram o Key System One, que é o primeiro sistema de computação quântica integrada para uso científico e comercial. O que isso significa? Até então, eles estavam deixando na nuvem para todo mundo brincar um pouco, entender o que era e tentar incentivar o mercado a começar a programar em computação quântica. Mas, com isso, eles estão jogando já todo esse poder de processamento para uso comercial. Então, outras empresas vão poder contratar esse processamento quântico na nuvem da IBM e começar a programar por si só, fazer coisas para eles. E isso é que realmente vai ser o turnover, é isso que vai realmente mudar o mercado completamente, porque daqui a pouco as empresas vão começar a nos apresentar aplicações que já são baseadas em computação quântica e vão impactar diretamente a nossa vida. Essa versão da IBM para uso científico e comercial, ela tem uma melhoria grande, segundo eles próprios. Eu realmente não sei dizer porque eu não tive contato ainda com esse sistema, mas eles disseram que houve uma melhoria muito grande nesses ruídos que eu comentei anteriormente, que é o grande problema da computação quântica, né? Então, eles disseram que eles conseguiram estabilizar melhor essas partículas subatômicas para trabalhar de forma melhor, com menos erros. E também esse novo sistema vai trabalhar em conjunto com um computador clássico. Então, o que isso pode ajudar? Pode ajudar para que a programação clássica hoje seja traduzida para uma programação quântica, né? Eles hoje, para vocês terem uma ideia, eles estão disponibilizando esse sistema em 3 frentes, né? Tem a versão gratuita, como eu comentei, e tem mais 2 versões para uso comercial. Eles não me falaram de preços ainda é muito incipiente, né?
Mas o que diferencia é o nível de parceria. Então, tem um programa deles que é de uma parceria junto com a empresa. Então, a empresa contrata esse processamento quântico na nuvem e mais toda a consultoria dos cientistas da IBM, em que eles podem trabalhar em conjunto para resolver problemas da empresa lá dentro, usando esse computador quântico. Então, dependendo do nível da parceria, o quão próximo você quer estar da IBM, provavelmente você vai pagar um valor mais caro, né? A Microsoft também oferece uma experiência de computação quântica dentro da plataforma Azure, de nuvem, né? E eles podem simular até 40 qubits lógicos de potência computacional. Além disso, o que eles têm que é muito legal é esse kit de desenvolvimento quântico. Você pode baixar lá e eles te ensinam a programar com a linguagem que eles criaram, uma linguagem para computação quântica que chama Q-Sharp. E com esse kit de desenvolvimento quântico, você consegue fazer diversas simulações, enfim. É uma plataforma aberta, gratuita, para todo mundo experimentar. Eles seguem mais ou menos a mesma linha da IBM. Eles querem chamar o mercado para experimentar, para desenvolver, para colaborar. É tudo aberto, colaborativo. Porque realmente essa vai ser uma tecnologia que vai mudar tudo e eles precisam de pessoas que saibam programar, que estejam interessados, né? O Google, ele não tem um computador quântico próprio, ele possui um D-Wave, que é uma empresa canadense, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que foi criada em 99 para a construção de computadores quânticos. E o Google comprou um D-Wave por 15 milhões de dólares em 2017 para começar seus experimentos. Paralelo a isso, eles também têm um processador de 72 qubits. E eles até então não estão eles não estão falando muito sobre as coisas que eles estão produzindo em relação a isso, porque eles querem atingir a supremacia quântica, que é realmente quando uma tecnologia de 49 qubits chegue a uma taxa de erro de 0,5%. Eles não querem entrar no mercado para errar, essa é a grande verdade. Então, eles não estão ainda divulgando muito o que eles têm feito, né? Mas eles estão trabalhando fortemente com isso e também em parceria com algumas empresas que mais para frente eu também vou comentar. A Intel é uma forte candidata a chegar junto da IBM nessa corrida, porque quando a IBM, em janeiro, lançou esse sistema quântico comercial, ela deu um pontapé, ela acirrou uma corrida para essa nova era de computação. E a Intel é uma forte candidata a chegar próxima dela. Hoje eles têm duas frentes, eles têm qubits supercondutores e tem o spin qubits, que é realmente uma unidade de processamento, um chip que já trabalha nessa temperatura 250 vezes mais fria que o espaço e que vai estar nos próximos computadores quânticos do mundo. A D-Wave, que eu comentei, que é essa empresa aqui, tanto o Google quanto a NASA já possuem um protótipo deles. Na verdade, protótipo não, possui realmente um computador quântico deles dentro da casa deles, dentro do escritório deles. Ela foi lançada em 99, essa empresa, para fazer isso. Para criar e para comercializar computadores quânticos. E aí tem uma expectativa do mercado, porque assim, em 2011 eles lançaram um computador quântico de 5 qubits. Em 2017, um de 16. Que hoje é vendido a 15 milhões. Então, há uma expectativa que a cada 2, 3 anos eles comecem a melhorar e oferecer ao mercado coisas novas. Há uma expectativa, então, que esse ano, além do hardware quântico, eles comecem a oferecer também o processamento quântico na nuvem para nível comercial, para que outras empresas usem. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada aqui. Ah, lembrei também que eu tinha esquecido. A D-Wave, há poucos, isso é uma coisa super nova, tem um mês mais ou menos. Eles criaram um pacote de software de código aberto para facilitar a programação em computador quântico. Então, esse software meio que traduz uma linguagem de programação clássica para uma linguagem de programação quântica. Isso também está disponível se vocês buscarem no site da D-Wave. Isso é fresquinho. Aí, como eu comentei, né, até agora a gente só falou das empresas ocidentais, né? E
E tem muita empresa na Ásia fazendo isso, a Huawei é uma delas. E em outubro do ano passado, eles também anunciaram essa simulação quântica na nuvem. E uma coisa legal, recente, é que dentro desse sistema hoje eles têm um simulador de correção quântico. Então, qualquer problema, qualquer erro que dê num cálculo ou num projeto que você esteja desenvolvendo dentro dessa plataforma dele, ele consegue acusar que houve um erro. Então, isso é muito importante também. Isso foi um passo legal e que provavelmente vai ser incluso em outros sistemas que estão aí à disposição. A Alibaba também, no fevereiro do ano passado, também lançou essa simulação quântica de 32 qubits na nuvem. Tudo isso que eu estou falando para vocês são todos os projetos experimentais e gratuitos, tá? Todo mundo pode tentar usar. E desde 2015, eles estão tentando construir uma criptografia quântica que seja baseada em nuvem. É um projeto imenso deles lá dentro e que, se der certo, e não deve demorar muito para dar certo, vai ser a primeira grande resposta do mercado a esse maior medo que a computação quântica oferece hoje em dia, que é a quebra de criptografia, né? Então, imagina você poder ter já logo a resposta da quebra de criptografia quântica na nuvem para qualquer um acessar e poder contratar, né? Eles também têm um processador quântico de 11 qubits. Bom, e quais são as aplicações, né? A gente fala muito que vai mudar e que tem potencial, mas o que a gente realmente pode fazer com essa tecnologia, né? Tem vários mercados, mas eu estipulei alguns deles, talvez os mais relevantes. Na saúde, seria de extrema importância, seria realmente mudanças radicais na vida humana, assim. Porque a gente conseguiria modelar comportamento de molécula. E aí, o que a gente faz com isso? A gente consegue achar doenças novas, consegue mapear genomas e entender quais são as características de cada doença, consegue entender as mutações dos cânceres, criar remédios específicos para cada uma dessas mutações. Então, a saúde e a medicina seriam muito beneficiadas com a chegada da computação quântica. Então, você imagina que os cientistas, né, levaram 13 anos para mapear 20 mil genes do genoma humano. Mas você imagina como é que seria, então, para mapear a mutação de 50 tipos de câncer existentes. São muitas coisas que hoje um computador tradicional não conseguiria fazer, só um computador quântico. Então, a gente teria muito mais noção, inclusive, de como a nossa saúde estaria, até de prevenção, né? No mercado financeiro, a capacidade computacional também poderia ajudar para formar e analisar cenários de forma muito mais rápida e otimizar esse portfólio, né? Gerenciamento de risco, análise quantitativa, tudo que hoje exige grande poder de processamento do computador, que não dá para fazer, porque são milhões de possibilidades, num computador quântico daria. E, obviamente, né, os bancos, eles querem o quê? Eles querem aprimorar também a segurança da informação. Como todo mundo sabe, os bancos são os early adopters, né? Tudo que há de mais novo em tecnologia, os bancos sempre têm primeiro, principalmente aqui no Brasil. E os bancos brasileiros já estão muito de olho na tecnologia quântica, justamente por conta dessa parte de criptografia quântica. Eles estão morrendo de medo de, eventualmente, eles não se prepararem para uma quebra de criptografia, né? Na logística, já existe um caso real, que é bem bacana, que é da Volkswagen. O que eles fizeram? Eles conseguiram fazer um caso de roteamento de veículo. Então, eles conseguem prever rotas de táxi com até 1 hora de antecedência. O que isso faz? Eles conseguem diminuir o tempo de espera do motorista, o tempo ocioso do motorista, consegue diminuir o tempo de espera do passageiro, consegue diminuir trânsito. Tudo isso foi uma experiência que eles fizeram usando dados de celular, inteligência artificial e um computador quântico da The Wave que está dentro do Google. Aliás, a Volkswagen e o Google também têm outros projetos dentro de computação quântica que envolvem criação de novas baterias para carros elétricos e também para machine learning para carros autônomos. Então, eles já estão trabalhando já há algum tempo com isso.
Outras aplicações também envolvem programação, né? Então, imagina que para varrer códigos, né, um computador quântico seria muito mais ágil, né? Eles fizeram um experimento com o código-fonte do jato F-16, da Lockheed Martin. E eles demoraram 6 meses para validar todo o código-fonte de um jato que tem 30 anos. E aí, com o D-Wave, com o computador quântico da D-Wave, eles diminuíram esse tempo para 6 semanas. Só para vocês terem uma ideia, o Windows tem 50 milhões de linhas de código, mais ou menos. E o Google, o repositório do Google, tem 2 bilhões de linhas, mais ou menos. Então, com o computador quântico, seria muito mais fácil varrer, encontrar problemas, enfim, e conseguir melhorar, deixar todos os softwares muito mais seguros, inclusive. Como eu comentei, novas baterias e novos fertilizantes também são aplicações que podem ser beneficiadas com a computação quântica. E os fertilizantes vão mudar muito a forma também como a gente vai consumir alimento, né? Porque fertilizantes mais potentes e menos nocivos vão trazer alimentos melhores, alimentos mais baratos, talvez mais abundância de alimento. Então, a gente pode prever mudanças assim estruturais no mundo, né? E aí, chegando nessa parte que tem mais a ver aqui com o palco, né, de linguagem de programação, hoje tem poucas ainda, não são muitas as linguagens de programação referentes à computação quântica. Mas dentro do GitHub, você já consegue achar alguns projetos colaborativos para conseguir começar a programar e brincar com isso. Tem a mais famosa, que é a Quantum Computing Language. Dizem que ela é muito semelhante a C e a Pascal. Eu não sei te dizer, porque eu realmente não programo, tá? Isso foi informações de fontes que me disseram que realmente são parecidas. Na IBM, dentro daquele projeto deles de nuvem, né, que eles oferecem na nuvem, eles oferecem também o Qiskit, que é um kit de desenvolvimento com uma linguagem própria. A Microsoft tem a Key Sharp, que eu comentei, tem a Liqui, a Keeper, e todas essas estão disponíveis no GitHub para quem quiser testar. E assim, eu acho que o grande ponto dessa palestra e desse papo é justamente para chamar as pessoas, né? Essa é uma tecnologia que daqui a 5, 10 anos vai dominar tudo. O mundo vai precisar de profissionais que estejam aptos a trabalhar com ela. E é por isso que todas essas empresas estão disponibilizando tanta coisa gratuita, por isso que tantas empresas estão colaborando entre si, estão deixando, às vezes, patentes de lado para poder realmente colaborar e ter um movimento maior, porque dentro desse mundo que é muito novo, não tem ainda gente especializada. Então, essa é a hora. Se você quer fazer alguma coisa diferente, se você quer apostar em algum mercado, aposte nisso, vá atrás disso, porque com certeza vai ter muita gente precisando de programadores, enfim, e de pessoas especializadas a trabalhar com esse tipo de tecnologia. É um futuro próximo, todo mundo vai ser impactado, porque vai ser uma nova era na computação. A gente não vai precisar ter um computador quântico em casa, a princípio, né? A não ser que realmente todos esses desafios forem rapidamente sanados e a gente consiga ter um computador quântico desse tamanho, mas até então é inviável. Mas todo esse processamento, tudo isso que a computação quântica pode trazer para o mercado, vai ser disponível pela nuvem. E vai impactar nossas vidas. Vocês podem imaginar, sei lá, um Waze quântico do Google, que ofereça caminhos muito mais rápidos e assertivos. Enfim, milhões de possibilidades, né? E a computação quântica, como eu falei, com a inteligência artificial, é realmente o casamento perfeito. A computação quântica meio que realmente nasceu para a inteligência artificial, para ser o grande suporte dessa nova era, né? Então, é um novo mercado de trabalho, vai ter muitas vantagens. E, para vocês terem ideia, vários mercados no mundo, vários governos, mundo afora, já estão incentivando e estão investindo fortemente na tecnologia. Então, eu separei aqui algumas notícias, só as manchetes, para vocês terem uma ideia. E isso é notícia de 2 meses para cá, tá? Então, a Coreia inicia um programa de computação quântica de 5 anos.
Índia inicia a busca pela computação quântica, o santo graal da tecnologia moderna. Centro de pesquisa alemão vai premiar 36 milhões por descoberta em computação quântica. Departamento de Energia dos Estados Unidos vai oferecer 45 milhões para pesquisas em computação quântica de novos materiais e químicos. Senado americano aprova plano de investimento de 1,2 bilhão em pesquisas em computação quântica. Então, não é brincadeira, está todo mundo realmente investindo, né? Esse cara aqui, que é o dono da The Wave, ele foi muito vanguardista, né? Imagina que em 1999, o cara decidiu criar uma empresa para fazer computação quântica. E aí, no meio disso, ele resolveu criar também a Kindred, que é uma empresa que hoje trabalha com inteligência artificial e computação quântica. E o que ele está fazendo? Ele está fazendo máquinas, super máquinas, robôs, que, segundo ele, até 2028 vão ser tão inteligentes quanto os humanos. Isso pode ser desesperador ou não, mas é algo que está por vir e é bom a gente se preparar, né? Muito obrigada pela atenção e eu fico à disposição para quem quiser falar comigo, tirar dúvidas, enfim. Podem fazer perguntas. Obrigada. Perguntas? Alguém? Por favor. Se eu souber responder. Então, obrigada pela palestra. Você sabe me dizer hoje que nível que está o uso da computação quântica? Assim, quão avançado a gente está de acesso a isso? É mais ou menos esse apanhado que eu falei. A gente está nesse nível inicial de muitos testes, de pessoas produzindo, fazendo projetos colaborativos e tal. E casos concretos, cases concretos, são poucos. O da Volkswagen é um deles. Muitos não são divulgados porque, por conta desses problemas ainda de instabilidade, eventuais erros de cálculos, eles não confiam ainda plenamente nos resultados. Está ainda num momento de muito teste, de muita projeção, né? Ainda é um ponto inicial, mas que tem potencial, né? Eu acho que a mensagem que fica tá no início, mas tem um potencial absurdo. Então, quem quiser realmente entrar nessa, tenha certeza que é o futuro, sabe? É basicamente isso. Obrigada. E a questão da criptografia, que você falou que é o grande negócio, o que exatamente é isso? Então, a criptografia hoje, como eu comentei, né, um cartão de crédito demoraria muito tempo para você quebrar a criptografia desse cartão de crédito, com o computador quântico seria super rápido. Então, alguns mercados, principalmente alguns mercados, alguns países e a parte acadêmica, realmente, assim, federais de alguns países, estão trabalhando para criar essa criptografia quântica. Então, usando a mesma base da teoria quântica que é aplicada para o computador, para a criptografia, para que ela não consiga seja impossível de você copiar o dado, entendeu? E ela mude automaticamente no momento que você acessa. E eles estão trabalhando nisso. O Alibaba, né, está trabalhando nisso fortemente há anos para trazer essa possibilidade de criptografia quântica na nuvem. Então, ao mesmo tempo que tem esse medo, tem outras partes do mercado trabalhando para suprir isso, sabe? Aqui, ó. Seu lado esquerdo. Gente, estou cega. Boa noite, meu nome é Danilo, sou de Goiânia. Eu faço engenharia química e meus professores, a maior parte do tempo, falam que a gente até hoje não chegou no zero absoluto. E você falou que os computadores quânticos são resfriados abaixo do zero absoluto. Não, falei zero absoluto. Mas a gente nem chegou no zero absoluto, como é que eles estão resfriando? Eu não sei te dizer. O que realmente eles passam para a gente é que o computador quântico precisa estar num zero absoluto. Talvez não tenha diferenças, divergências de 1 ponto, 2, sei lá, mas um computador quântico, só para vocês terem uma ideia, para que ele funcione, ele precisa ser muito bem resfriado, porque a gente está brincando com partículas, né, atômicas, então ele precisa ser muito frio. Agora, não sei especificar exatamente qual que é a temperatura. Eles dizem zero absoluto, não sei te dizer. Obrigado. Mais alguém?
Em se tratando de Brasil, nós temos um déficit de acompanhar essas novas tecnologias. Você tem acompanhado algum movimento, especialmente no nosso território, sobre esse assunto? Tipo, as empresas estão se mexendo? Existe interesse do governo também? Sim, ótima pergunta. Eu acabei não passando nisso, mas uma das fontes, né, uma das pessoas que eu mais tenho conversado nesse tempo é o Vander. Ele é um especialista, um consultor da Indra, e ele que está divulgando muito a computação quântica dentro das empresas. Como consultor, principalmente nessa área de transformação digital, as empresas vão até ele querendo saber o que há de mais novo. E ele falou que está tendo, sim, uma forte demanda por informação em relação à computação quântica, especialmente no setor bancário. E que o governo também tem bastante interesse, com certeza. Mas ainda não há nenhum investimento, a gente ainda não tem conhecimento público de nenhum investimento voltado para isso. Mais alguém? Opa, Oi. é legal ter tido uma palestra sobre esse assunto aqui no campus, né? É muita viagem sobre esse assunto. E você passou alguns dados para a gente quanto à quebra de uma criptografia tradicional, né? Pela computação quântica. É uma coisa muito mais rápida, né? São milhões de anos em alguns segundos. Exato. No entanto, quando a gente vai comparar num outro dado, a simulação do F-16, quer dizer, o código do F-16 foi testado em 6 meses. E passou para 6 semanas? Só 6 semanas. Não é um grande... realmente é muito, né, para um limite que já chegou para os computadores clássicos. Mas ainda não é igual àquela quebra da criptografia. Então parece que ainda tem muita viagem, né? Então, é que, na verdade, depende da complexidade. Quando a gente está avaliando um código-fonte, é muito mais complexo do que um monte de senhas, né? É muito mais rápido para o computador quântico testar todas as senhas e já descobrir qual que é e quebrar essa criptografia, do que realmente ler todo o código-fonte e entender onde está o erro. É questão de complexidade, é comparar uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Por isso que parece que não é tão potente nesse sentido. Mas cada processamento que você vai ter dentro da computação quântica vai depender do que você está analisando, né? Um labirinto vai ser rápido, um código-fonte nem tanto, entendeu? Depende da complexidade. E na realidade, há um tempo já se sabia da limitação dos computadores clássicos por causa da física, como eles são desenvolvidos. É muito cedo, mas fala-se alguma coisa da limitação da computação quântica também? Então, o grande ponto é que, teoricamente, não há limitação. Esse é o grande ponto, não há limitação. Por isso que entraria numa nova era, entendeu? E é por isso que está todo mundo de olho nesse mercado. Oi, obrigado pela palestra. Obrigada a você. Um tema muito bem oportuno, né? A minha dúvida é com relação à utilização da computação quântica para o usuário final. Você comentou que ia utilizar a nuvem. Na sua opinião, em quantos anos um usuário poderia adquirir um computador e usar a computação quântica em casa? Tá. Então, por conta da nuvem, hoje você já pode, né? Porque você entra lá em qualquer uma dessas empresas que eu comentei, você já pode ter uma experiência numa computação quântica. Mas há meio que um consenso do mercado. Até o ano passado, dentro da IBM, eles fazem um evento anual que eles têm um projeto que chama 5 to 5, que é as 5 tendências que vão aparecer nos próximos 5 anos. Em 2018, a primeira tendência que, segundo eles, apareceria em 5 anos era a computação quântica. E 1 ano depois, eles já lançaram isso comercialmente. Então, realmente está próximo, está muito próximo. Mas, assim, para o usuário final, vai demorar um pouco. Porque, primeiro, como todas as tecnologias disruptivas, cria-se, aí tem um momento que a vida acadêmica toma muita conta, faz muitos projetos, entrega muitas coisas.
vai para a parte comercial, em que as empresas vão maturando isso dentro para depois lançar algo para o público, né? Então, assim, eu diria, pelo que todo mundo me fala, todas as pessoas que eu converso, de 5 a 10 anos a gente poderia ser bem impactados pessoalmente com essas tecnologias. Alguma dúvida mais? Muito obrigada, viu, gente? Obrigada.